A paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, mais um vídeo no meu canal, mais um vídeo para poder interagir com você com a palavra de Deus, ministrando a palavra eu, pastor Nilson Teixeira, trazendo algo de Deus para você. Soberano Deus e eterno Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Traz entendimento e capacitação dos altos céus para que eu possa ministrar para meus irmãos em Cristo Jesus. Amém. A palavra de hoje fica no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vou ler também o verso acima. Então dizia Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, eu vou falar sobre os dois versículos. Jesus estava o tempo todo discipulando todos os seus seguidores, os seus discípulos e aquelas pessoas que seguiam Jesus. E ele cada vez trazia uma palavra diferente, trazia uma palavra que eles poderiam entender mais, porque muitas pessoas naquela época ou eram pastores de ovelhas, eles eram pastores, eram pessoas que cultivavam a terra, então ele trazia algo para poder as pessoas entenderem melhor. Então essas parábolas, entendiam mais as pessoas. E aqui, então dizia Jesus que nele creram. E vós permanecerdes na minha palavra. Para permanecer na palavra que Jesus falava, nas Santas Escrituras, no Evangelho, para que ele pudesse ensinar cada vez mais e orientar cada vez mais a cada um como deveria proceder. E assim não foi diferente com seus discípulos e com aquelas pessoas que estavam à volta de Jesus. Muitas das vezes Jesus, quando ficavam nas planícies, nos montes, a trazer o Evangelho, a proclamar o Evangelho, tinham 3, 4, 5, 6 mil, 10 mil pessoas assistindo Jesus pregar. E Jesus pregava com tal autoridade, com tal sabedoria, que as pessoas ficavam impactadas. E eles traziam várias parábolas para o entendimento. Filho pródigo, sermão da montanha, o sermão dos plantios, tudo que Jesus trazia um bom entendimento às pessoas. E sem contar que Jesus também trazia, todas as vezes ele curava alguém. Muitas das vezes ele ia até alguém e fazia cura, cegos, coxos, mudos, surdos. Então ele fazia todos esses tipos de milagre, então chamava a atenção de muitas pessoas. E hoje as pessoas se prendem também muito a isso. As pessoas querem na igreja buscar só cura e prosperidade. E eles não querem mais saber de procurar ao Deus vivo. Não querem saber mais de procurar o verdadeiro Evangelho. Aí vou seguindo aqui no texto. Então dizia Jesus aos seus judeus que nele creram: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Porque Jesus veio para quê? Para nos purificar de todos os nossos pecados. E aqui está ficando: se conhecereis a verdade bíblica, a verdade que Jesus pregava, a gente se libertava daquilo que nos trazia ao ato pecaminoso. Mas hoje também não seja diferente disso. Se você conhecer a verdade bíblica, a verdade vai te libertar. Mas para ela te libertar, você tem que praticar o Evangelho. Não adianta você entender da Bíblia, você conhecer a Bíblia e não praticar o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Jesus traz todo o entendimento e capacitação para cada um. Mas cabe a você entender o que Jesus quer falar. Cabe a você entender o que Deus quer falar contigo. Então não adianta nada você ficar cogitando coisa acima de coisa, palavras em cima de palavras, e não compreender o que o Espírito Santo quer falar ao seu coração. Aí você fica caminhando de igreja a igreja, procurando profetas para falar contigo, para você poder entender o que Deus quer com você. Irmãos, se ajoelha, se proste, entre em particular no seu quarto, ore a Deus, peça uma explicação a Deus, peça uma orientação espiritual a Deus, peça que Deus te dê uma visão, te dê uma orientação sobre tudo aquilo que você quer. Porque Ele vai lhe mostrar algo sobrenatural para que você possa compreender e entender o que Deus quer na sua vida. Na minha vida, na sua vida, não será nada diferente disso.
Nada diferente. Só que Deus, ele quer fazer o sobrenatural. Para ele fazer o sobrenatural na sua vida, você tem que entender o que ele quer fazer. Então, lendo a libertação da palavra na sua vida, ela só vai ter a liberdade quando você praticar o que está escrito. Não adianta ler e não praticar. É igual você estar estudando matemática ou português. Você vai estudar tanto, 1 mais 1 é 2, você fala que é 3, 2 mais 2 é 4, você fala que é 5. Na hora de você estudar um português, você não pronunciar o português correto, você estuda, não pronuncia, não se dedica àquelas escrituras, é igual a palavra de Deus. Ela se torna para mim, como tenho a dizer a vocês, um dicionário. É um livro morto. A Bíblia se torna um dicionário, um livro morto. Ele só serve para consultas espirituais. Da mesma forma que um dicionário, ele só serve para consultas gramaticais. Você está em dúvida em algum texto, você está em dúvida numa palavra que te chama a atenção, você vai lá no dicionário e se consulta. Então aí tá, mas você não tem que ser dessa maneira. Você tem que buscar para Deus falar com você. E Ele vai falar. E Ele vai te mostrar dentro da Escritura o verdadeiro Evangelho, a verdadeira cura, a verdadeira liberdade. Mas vamos ler e praticar as Escrituras. Eu estou deixando essa palavra para você meditar e ser orientado pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus possa falar melhor ao seu coração, hoje e sempre. Amém, amém, amém.